Olá, meus amigos do nosso canal DIP Direito Público. Neste vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês uma decisão do Supremo Tribunal Federal que nada mais é do que uma vitória da advocacia pública brasileira. Nós vimos que a Lei 14.230 de 2021 trouxe uma série de mudanças na Lei 8.429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Já gravei vários vídeos sobre essas mudanças, já em alguns momentos tecendo algumas críticas sobre as alterações da lei e em determinados pontos concordando com o legislador. Agora o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão muito importante para os entes federados, para a União, para os estados e para os municípios. Aqui nós vamos tratar do município. Então, o que o Supremo Tribunal definiu nesta nova liminar concedida no último dia 17 de fevereiro de 2022? O Supremo Tribunal Federal devolveu a legitimidade do município para propor ação de improbidade administrativa contra os agentes públicos e também contra terceiros que estiverem envolvidos em atos ímprobos. Nós vimos que com a alteração da lei de improbidade foi retirada a legitimidade do município para ajuizar ações de improbidade administrativa. Essa legitimidade passou a ser tão somente do Ministério Público. Então, com essa Lei 14.230 de 2021, o legislador disse o seguinte, daqui para frente, somente o Ministério Público pode propor ação de improbidade contra os agentes públicos. Tirou-se, então, aquela legitimidade que existia antes dos municípios, inclusive dando um prazo de 1 ano para que houvesse as transferências ou aceitação dessas ações em curso que foram ajuizadas pelo município para que o Ministério Público pudesse ingressar nestes processos e assumindo a titularidade no lugar dos municípios. Agora acabou. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, os municípios voltaram a ter esta legitimidade, tá certo? Esta decisão, apesar de ser uma decisão ainda monocrática, tá certo? Foi uma decisão proferida numa medida cautelar envolvendo 2 ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, recebeu o número 7042, o número dos autos, né? Foi ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, pela ANAP. Então, existe uma primeira ADI, que é a ADI 7042, e uma segunda ADI, que é a 7043, que foi ajuizada pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, pela ANAF, né? Então, essa decisão abarcou 2 pedidos formulados de declaração ou de reconhecimento de inconstitucionalidade de alguns dos dispositivos desta lei 14.230. Dentre esses pedidos, nós encontramos aquele do artigo 17 da nova lei que alterou a 8.429. Então, o artigo 17 da 8.429 foi alterado para excluir a legitimidade para a propositura dessas ações em relação aos entes federados, tá certo? Então, qual foi o objeto dessas 2 ações de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal? Foi pedir a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 17, o seu caput, né, onde excluiu essa legitimidade dos entes federados, e os seus parágrafos 14 e 20, parágrafo 14 e parágrafo 20 do artigo 17, e do artigo 17b também da Lei 8.429, que foram alterados e incluídos por essa nova norma jurídica, que é a 14.230 de 2021. E pediu também a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º, no 4º inciso 10, da referida Lei 14.230 de 2021.
Então, houve um acatamento de um pedido formulado por essas associações, ou por esta associação, e também pelas duas associações, a ANAP e a ANAF, e a decisão do ministro que proferiu o despacho liminar, que é uma decisão, repito, monocrática, Alexandre de Moraes, disse o seguinte: olha, os municípios têm legitimidade sim para propor as ações. Então deu uma interpretação extensiva, vamos dizer assim, ao artigo 17, incluindo aí os entes federados. E nós, como advogados públicos, nós temos que concordar com isso. Foi um erro do legislador excluir o município, os outros entes federados, como titulares da ação de improbidade. Até porque estas pessoas excluídas, esses entes federados, são as pessoas jurídicas que sofreram a lesão praticada pelo agente público normalmente quando isso ocorre. Então, nada mais justo que elas também tenham o direito de propor essa ação, até porque o Ministério Público pode não propor. E se não propor, como é que fica? Então, tem que ter essa legitimidade concorrente, vamos dizer assim, para que o município possa também dar o pontapé inicial, propor esta ação e vai contar também com a participação, a partir daí, do próprio Ministério Público. Então, devolveu aí aos entes públicos esta possibilidade, né? Esse direito. Essa decisão, eu repito, é monocrática, foi só do ministro Alexandre de Moraes, que já está valendo, tá certo? Mas é uma decisão que precisa ainda ser referendada pelo pleno do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa decisão liminar vai ser levada numa das sessões do Supremo Tribunal Federal e examinada por todos os outros ministros. Mas a tendência que nós entendemos que vai prevalecer é o acompanhamento dessa decisão, porque é uma decisão correta, legal e justa, tá certo? O ministro fundamenta a sua liminar ao dizer que os entes federados não podem ficar fora desta briga, dessa titularidade na propositura desta ação, porque a exclusividade do Ministério Público é somente em relação à propositura de ação penal. A ação penal, a titularidade seria do Ministério Público, quando se trata desses casos. Mas, na área civil, pode também os entes federados ingressarem com esta ação sem problema nenhum. Aqui o ministro Alexandre de Moraes, para fundamentar a sua decisão, invoca aqui o artigo 129 da Constituição Federal, e o seu inciso 1º e o parágrafo 1º, que diz o seguinte: o artigo 129 da Constituição Federal diz assim, são funções institucionais do Ministério Público, inciso 1, promover privativamente, aqui sim, a ação penal pública na forma da lei. E o parágrafo 1º é que vem autorizar os entes a propor essas ações cíveis. Então, o parágrafo 1º desse artigo 129 da Constituição Federal diz o seguinte, a legitimidade do Ministério Público para as ações civis previstas nesse artigo não impede a de terceiros. A de terceiros aqui incluídos os entes federados, a União, Estado e município, ou seja, a legitimação do Ministério Público para as ações civis prevista nesse artigo não impede a participação de terceiros, não impede o ajuizamento dessas ações por parte da União, por parte dos estados e por parte dos municípios, tá certo? Transcreveu, está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o seguinte, abre aspas, a supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa caracteriza uma espécie de monopólio absoluto do combate à corrupção ao Ministério Público, não autorizado, entretanto, pela Constituição Federal, exatamente por esse artigo 129, parágrafo 1º, né? E sem qualquer sistema de freios e contrapesos, como estabelecido na hipótese das ações penais públicas. Então, nesse sentido, fecha aspas, foi o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. É o que eu disse para vocês e repito,
não é possível excluir-se o município, por exemplo, de se ajuizar uma ação de improbidade administrativa contra um prefeito, contra um vereador, contra um servidor público, contra um terceiro que manteve relações com o município que participou deste ato, para reaver ali um prejuízo que às vezes ele sofreu pela prática desse ato. Ou seja, a pessoa jurídica lesada não pode ficar de fora dessa possibilidade de cobrança desse prejuízo. Esse foi o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que já está prevalecendo e que vai, com certeza, ser referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que isso aí às vezes demora um pouco, né, até que seja levado em plenário, mas está valendo a decisão daqui para frente, a não ser que ela não venha a ser acatada pelos outros ministros. Todo município, todo estado e a União podem propor ação de improbidade administrativa. Tá? A decisão liminar, ela foi conclusiva nos seguintes termos, olha, conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao caput e parágrafos 6º e 10C e 14 do artigo 17 da Lei 8.429 de 92, com redação dada pela Lei 14.230 de 2021, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura de ação por ato de improbidade administrativa. Então, a legitimidade é concorrente, ou seja, tanto o Ministério Público como o município ou os outros entes federados poderão ajuizar esse tipo de ação sem problema algum. E veio também suspender os efeitos do parágrafo 20 do artigo 17, também desta Lei 8.429, em relação a ambas as ações diretas de inconstitucionalidades, as ADIs 7042 e 7044. Então, está suspenso aqui, eu vou comentar com vocês também, um outro dispositivo, que é o do parágrafo 20 do artigo 17, que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei falando sobre essa alteração, inclusive fiz grandes críticas pesadas com relação a essa alteração, que é aquela que diz o seguinte, olha, a assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público, ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder à ação de improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Quer dizer, a assessoria jurídica deu um parecer favorável à prática de um determinado ato. Aquele parecer é seguido pelo prefeito, por exemplo. Depois surge uma ação civil pública de improbidade, invocando ou acionando o prefeito, dizendo que aquele ato é ímprobo. A assessoria jurídica ficava vinculada àquela ação na defesa desse gestor público até que terminasse essa ação, até que isso fosse concluído. Isso é uma aberração, é um abuso, né, da assessoria jurídica dos entes federados. Então está suspenso por hora, até a decisão final, desse parágrafo 20. Então a assessoria jurídica não precisa mais ser responsabilizada ou ser obrigada a atuar nessas situações, tá certo? Então esse é o vídeo que eu trago para vocês hoje, falando dessa liminar concedida numa medida cautelar nas ADIs números 7042 e 7043, tá certo? São ADIs ajuizadas pelas associações nacional dos procuradores dos estados e do Distrito Federal e também pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, ANAF, que vem a ser uma conquista, uma vitória para a advocacia pública brasileira, para os procuradores federais, estaduais e os procuradores municipais. Então, daqui para frente, volta o município a ter legitimidade para propor ação de improbidade administrativa. Sobre os mesmos fatos, se houver ilícito penal, aí sim, esta legitimidade é exclusivamente do Ministério Público. Fora disso, se cair na área civil, a legitimidade é concorrente tanto para o Ministério Público como para o município.
Então esse é o vídeo que eu trago para vocês hoje, uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que veio melhorar essa questão da lei no momento em que excluiu o Ministério Público, ou melhor, o município, dessa titularidade no ajuizamento das ações, e também tirar essa responsabilidade da assessoria jurídica em ter que defender o agente público simplesmente porque ele acompanhou um parecer dado pela assessoria que foi considerado ímprobo pelo Ministério Público. Então, com isso, eu quero concluir esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado deste conteúdo, tá certo? Eu aproveito o momento para agradecer você que está inscrito no nosso canal. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que vá aí na telinha, deixa o seu ok, deixa o seu joinha, deixa a sua mensagem, para que nós possamos crescer a cada dia mais. O nosso canal está crescendo muito e eu conto com a colaboração de vocês para que ele fique ainda maior e mais eficiente a cada dia que se passa. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.